Entre o vento e o mar, há histórias que nascem nas ilhas. Bem-vindo ao Ilhéucast, o podcast da Rádio Ilhéu, diretamente do topo e de São Jorge para o mundo. Aqui damos voz a quem vive, sonha e faz acontecer no coração do Atlântico. Inspira-te, ouve e sente, porque ser ilhéu é ter o mundo dentro de si. Sou Catarina Cabeceiras, bem-vindo ao estúdio da Rádio Ilhéu. Antes de mais, agradecer-lhe a disponibilidade e aceitar o nosso convite para vir aqui falar um bocadinho sobre este novo ciclo, digamos assim. Entrando aqui numa conversa mais descontraída, fala-nos um bocadinho quando é que começa as suas ligações à política. Esta história da política surge um bocadinho sem saber muito bem como. A verdade é que fui estudar para a terceira. Os meus pais nunca tiveram nenhuma ligação a nenhum partido político, nem nunca se manifestaram politicamente a nenhum partido, e quando regresso a São Jorge vim dar aulas para a escola profissional e também até cheguei a dar aulas aqui na Escola do Topo, e claro que quando se aproximaram eleições, até numas primeiras autárquicas, a verdade é que diversos partidos vieram falar comigo, ou para, na altura, encabeçar uma lista à Junta de Freguesia das Velas, vivia eu na altura nas Velas, outros para integrar listas à Câmara, e recebi alguns convites que recusei sempre, porque achava o que a maior parte das pessoas vai dizendo: não gosto de política, não tenho jeito para política, não percebo nada de política, pronto, e fui assim recusando alguns convites que fui tendo. Entretanto, em 2012, recebo uma chamada do Luís Silveira. Conheci o Luís Silveira de Olá, tudo bem? E recebo uma chamada do Luís Silveira para dizer que queria falar comigo, naquele fim de semana, se podia falar comigo. E eu, na altura, estava no barco a caminho do Faial com o meu marido, porque íamos passar lá o fim de semana, e disse: olha, estou aqui no barco para ir passar, regresso no domingo, mas depois já havemos de falar. Está bem, então na secana vai dar, depois falamos. E na altura, quando falámos, nem associei nada, depois é que percebi: ok, isto é ano de regionais, é a altura do ano que era, ok, ficou a conversa feita. Entretanto, depois no ano a seguir, em 2013, o Luís Silveira torna-me a ligar e faz-me um convite para integrar, para ir na equipa dele à Câmara Municipal das Velas. E eu na altura recusei, exatamente porque não tinha experiência nenhuma política, porque até reconhecia o trabalho que ele desenvolvia, e por isso até reconhecia-lhe esse mérito, e até era algo que até por um lado sentia-me confortável em integrar aquela equipa, é certo, mas achava que também não tinha essas competências. A verdade é que eu, enquanto técnica do Serviço de Desenvolvimento Agrário, o que eu fazia era subsídios aos agricultores, era a questão dos projetos, portanto era a minha área, era o que eu estava confortável, e se calhar muitas vezes a nossa vida é um bocadinho assim, é difícil sairmos daquelas zonas que são as nossas zonas de conforto, não é? Hoje, olhando para trás e fazendo uma análise, também acho que era um bocadinho isso. E apesar de ir acompanhando aquilo que era o que acontecia politicamente na nossa ilha e alguma coisa a nível regional, não me sentia confortável em assumir uma função logo nos primeiros lugares de uma equipa à Câmara Municipal, e recusei o convite. Há alguma insistência da parte dele, de pessoas ligadas ao CDS, mas fui recusando. E até nessa altura, e posso agora também partilhar aqui contigo, que nessa altura, de uma das vezes que o Luís Silveira me ligou, e estava em Lisboa com o meu avô Trajano, porque ele estava com cancro na próstata e estava a fazer tratamentos em Lisboa, e fui para dar uma ajuda também aos meus tios, que ele estava lá em casa deles. E na altura o Luís esteve muito tempo ao telefone a tentar insistir, e o meu avô estava lá na sala, e depois perguntou: mas então, mas o que é? E eu lá contei, disse: olha, estão a insistir para eu ir assim numa lista, não? E depois ele disse: mas eu recusei porque ainda estou preparada e tal. E depois ele disse: Catarina, mas olha que também as oportunidades não estão sempre a passar, se é uma coisa que tu vês que tu gostas. E depois no fim diz assim: porque eu até gosto desse partido. Pronto, e a conversa passou, e as coisas seguiram o seu caminho. E nisto, no dia das eleições autárquicas, em 2013, eu na altura vivia nas Velas, tinha estado a acompanhar a noite eleitoral em casa dos meus pais, e estou a regressar a casa com o meu marido. Estava uma grande festa lá na rua, porque vivíamos ali próximo da sede do CDS, onde ainda hoje é a sede do CDS. Vagámos o carro, deu os parabéns ao Luís, e ele diz: temos que falar.
temos que falar. Mas eu longe de mim até disse ao Gary, isto daqui a dias deve haver umas eleições quaisquer que ele já deve estar a pensar nisso. Pronto, a conversa ficou assim e depois, passados uns dias, ele ligou-me, queria falar comigo porque tinha um convite para me fazer para eu ser chefe de gabinete dele, na Câmara. Pronto, e aí é que tudo começa, e a verdade é que eu aceitei o desafio, até porque acho que me senti mais confortável, porque era uma coisa de bastidores, não era eu a dar a primeira cara, a verdade é essa, e achei que era uma oportunidade de experienciar o que era uma experiência política, mas sem ser eu ali em primeiro lugar, porque tinha sempre receio de não ter a capacidade necessária para. E pronto, e portanto, de 2013 a 2016 estive chefe de gabinete do Luís, foi uma grande experiência, numa situação muito difícil. Quando entramos na Câmara Municipal, a situação da Câmara não era das melhores, estávamos em risco de saneamento financeiro, foi uma situação em que tudo era novo para toda a equipa, a verdade é essa. O Luís era o único que tinha alguma experiência enquanto Presidente de Junta, que ele tinha sido Presidente de Junta de Rosais, mas a verdade é que o resto era tudo pessoas que vinham de fora, era a Janete, era o David, e portanto todos nós vínhamos sem qualquer experiência, o Roger, e foi uma situação muito difícil, de muito trabalho, de muito empenho, mas foi uma grande experiência de vida. Depois, em 2016, iam surgir as eleições regionais e foi colocado o convite para encabeçar a lista do CDS enquanto deputada regional. E lá aceitei, achei que aí já tinha outra preparação, porque já tinha tido aqueles anos de experiência e também percebi o gosto que tinha pela política, e também achei que era um desafio, e a verdade é que depois de romper esta questão de sair da minha zona de conforto, eu acho que ficamos mais abertos a novos desafios e a novos projetos, e acho que foi isso que aconteceu. E por isso encabecei a lista e tivemos um bom resultado. Também lembro-me que essa eleição foi um desafio, porque foi no ano em que nós, pela perda de população, perdemos um deputado, ou seja, de 4 deputados passámos a 3, e em que o CDS, por norma, entrava sempre em quarto lugar, e por isso foi uma campanha de grande nervosismo, de grande empenho também, e correu muito bem, e depois, a partir daí, uma pessoa, sem se aperceber, vai estando com esta atividade na política, sempre focada, e eu acho que acima de tudo, o que sempre me moveu foi fazer coisas pela minha ilha, fazer coisas pelas pessoas de São Jorge. Claro que umas vezes conseguindo concretizar, outras infelizmente não, mas esse é que é o foco. E acho que principalmente, porque ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, que a vida dos políticos é uma vida fácil, ou é uma vida que se leva na boa, como que se costuma dizer. E a verdade é que não, eu digo muitas vezes, isso é como tudo aquilo que a gente faz na vida, não é? Podemos ter um professor que é muito interessado e empenhado em os alunos aprenderem, como temos um professor que se calhar leva tudo na descontração, como temos um varredor de ruas que se calhar é empenhado e gosta de ter a sua área limpa, outro se calhar não é assim bem. Por isso, eu acho que é tudo a forma como a gente encara as coisas, e eu sempre sempre tentei dar o meu melhor, dar o melhor de mim, e acho que esta questão das eleições traz-nos uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade das pessoas ao longo do mandato não se sentirem enganadas por nós, ou sentirem, porque é que fui votar naquela, no fim ela não está a fazer ali nada. E então acho que há essa responsabilidade, e sempre encarei as coisas sempre dessa forma, mas a verdade é que é sempre um grande desafio, e a gente, quando se empenha nas coisas, como em tudo na nossa vida, torna também esta responsabilidade acrescida das coisas. E também a verdade é que muitos momentos que apetece desistir. No início, quando entrei para a Assembleia, era um mundo completamente novo, uma coisa que eu não conhecia, e pensei muitas vezes em desistir porque achava que não me enquadrava naquilo. Mas a verdade é que, por outro lado, tu, quando consegues alguma coisa, por mais mínima que seja, ajudar uma pessoa para a mínima coisa que consiga, que vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa, de uma coisa que consegues para a tua ilha, todas as vezes ao longo destes 9 anos é que faz com que tu penses, é por isso que eu estou aqui. Motiva, não é? Motiva, é essa a nossa motivação, e é isso que tentamos nos focar nos momentos em que estamos em baixo, como todas as pessoas, não é? Há dias que estamos bem, há dias que estamos menos bem, há dias que estamos motivados, há dias que estamos menos motivados, e que pensamos em desistir, e porque tenho o meu trabalho, não vou estar a chatear com isto, mas a verdade é que quando tu consegues alguma coisa é enorme. É enorme. Recém-eleita, Presidente da Câmara Municipal das Velas, primeira mulher, digamos assim, na história do município a ser eleita. Que significado tem para si
esta eleição e, digamos assim, entrar na história do Conselho das Velas como a primeira mulher eleita para presidir o município. Eu, entretanto, agora, depois do ato eleitoral, é que tenho pensado, acho que mais um bocadinho sobre isso, confesso, porque durante este percurso comecei a estar muito embranhada em toda a adrenalina que envolve uma campanha eleitoral. Mas a verdade é que já algumas pessoas me fizeram essa pergunta. Primeiro, acho que fico feliz do resultado que obtivemos, porque é um trabalho de equipa, é um trabalho que motiva e que mobiliza muitas pessoas e sentir tudo o que se passou na campanha eleitoral, toda a motivação, as pessoas estarem a viver o projeto, foi sem dúvida muito enriquecedor e foi muito compensador de todo o stress, toda a ansiedade que isto possa gerar. A questão de ser a primeira mulher, por um lado, claro que fico orgulhosa e acho que fico satisfeita por esse marco, digamos assim, mas acima de tudo por uma mensagem que eu acho que é importante a gente estarmos sempre a passar. E eu que tenho uma menina de 6 anos, uma Clarinha, estou-lhe sempre a dizer isto porque acho que é importante. Não há limites para a gente poder ser aquilo que a gente quer ser, seja homem, seja mulher. Mas claro que e acho que essa mensagem é importante sempre passar, principalmente aos mais novos, que eles vão ser aquilo que eles quiserem ser e portanto isso acho que é importante, não é? Passar. E depois também pelo facto de na política e mesmo ao longo deste percurso que tive enquanto deputada regional, por mais que a gente fale em igualdade, por mais que a gente trabalhe para que exista essa igualdade, a verdade é que as coisas ainda não são assim e principalmente em determinadas áreas, como a área da política, é uma área feita para homens e falo por mim, ao longo da minha experiência, em que, por exemplo, querem marcar uma reunião e acima de tudo agora nestas funções que tive enquanto líder parlamentar, uma reunião às 8 da noite. Para mim é uma hora muito complicada, para mim e para qualquer mãe, não é? Porque é a hora que a gente chega à casa, de treinos, disto, das logísticas de banhos, logísticas de jantar, e muitas vezes tinhas que dizer, não, mas não pode ser ou mais tarde, ou mais cedo, porque nada é pensado. Ou, por exemplo, vamos para a semana do FEIAL, do plenário, e havia colegas meus que tinham as coisas todas preparadinhas, mas no fim de semana eu tenho que organizar toda a logística doméstica, digamos assim, e apesar de ter um apoio enorme, porque sem isso de todo não tinha sido possível, do meu marido e dos meus pais e da minha família, da minha irmã e de todos, mas a verdade é que tens que organizar toda essa logística e depois, desde que também tenho a minha filha, de tentar estar com ela por inteiro, porque sabia que está uma semana de ausência. E isso é difícil de gerir e por mais que se fale em igualdade, é difícil de gerir para as mulheres, porque mesmo os nossos filhos, claro que gostam do pai, claro que dos irmãos, mas mãe é mãe, como a gente costuma dizer, e por isso é difícil, não é? E por isso orgulha-me, sem dúvida, acho que é orgulho que sinto, não por mim, mas por nós mulheres, de termos agora uma Câmara em que temos uma Presidente de Câmara mulher. Havia uma grande probabilidade disso acontecer, acho que entre mim ou entre a Isabel Teixeira, e portanto era algo que ia marcar a história do nosso Conselho, e por isso claro que orgulham-me, e até porque também agora perante o resultado eleitoral, também nas reuniões de Câmara vamos estar em maioria, e por isso enquanto mulher acho que isso é algo que me satisfaz e que me orgulha também deixar esse marco, principalmente pela mensagem. Sra. Catarina, falando aqui um bocadinho sobre a vossa equipa e os vossos projetos, quais é que são as prioridades, digamos assim, para os próximos 4 anos para o Conselho das Velas, que queira abordar aqui um bocadinho e expor aqui um bocadinho para quem nos ouvir? Olha, claro que hoje temos um conselho, passado estes 12 anos de uma Câmara do CDS, do projeto Luís Silveira, temos uma Câmara muito diferente daquilo do que era. Temos um conselho mais organizado, em termos de serviços, em termos financeiros, em termos também daquilo que se foi executando ao longo destes anos, em termos de infraestruturas e de medidas inovadoras. Houve um grande percurso, é verdade, e como eu fui dizendo ao longo da campanha, porque é assim também que o sinto, acho que agora, passados estes 12 anos, temos agora um novo ciclo deste projeto autárquico. E esse ciclo, no meu entendimento, passa porque, em termos de infraestruturas, muito trabalho foi feito. É verdade que existem essas infraestruturas que é necessário manter, outros projetos também que queremos concretizar, como por exemplo, estou-me agora aqui a lembrar do Centro de Proteção Civil na Freguesia das Manadas, por exemplo, mas acho que
que tem que existir aqui um grande foco para as pessoas e em manter as nossas instituições vivas. Ou seja, temos melhores, por exemplo, nas sociedades, não é? Houve um investimento substancial nas sociedades do nosso concelho, mas agora temos que envolvê-las e fazer com que se mantenham vivas, e só se mantêm vivas com pessoas, com atividade a decorrer. E por isso dinamizar eu acho, um bocadinho, exatamente, não é? E é esse dinamismo que eu acho que agora que tem que ser o nosso foco, e por isso eu dizia muitas vezes ao longo da campanha que o nosso grande desafio é olhar as pessoas. E por isso acho que este novo projeto autárquico tem essa visão. Quero implementar e concretizar e que seja algo também vivo e dinâmico, por exemplo, o Conselho Municipal da Juventude, também de uma das nossas medidas é do Conselho Municipal da Educação, que é algo que também não existe, que também queremos implementar. Ou seja, este foco virado às instituições, à ação social, à ação educativa, e olhar sempre as pessoas, e é isso que é o nosso foco. Claro que depois também há investimentos que consideramos importantes, apesar de que sempre disse, e agora já é pública a tomada de posse, será dia 4 de novembro, e sempre tenho dito, e é isso que pretendo fazer, eu e a minha equipa, que é também reunir primeiro com os funcionários, porque acho que é importante criarmos e termos este espírito de equipa, de vestir a camisola, porque não é a Câmara da Catarina, do CDS ou da Catarina do Marco Almada e da Sofia, não, é a Câmara dos Velenses. E isto só tudo é possível, e ao longo destes anos a verdade também foi essa, só é possível com todas as funcionários da Câmara empenhados neste projeto, porque a partir do momento em que terminam as eleições é um projeto que é de todos. E, portanto, já não é esta questão da bandeira partidária cai, e é um projeto que é de todos. E por isso acho que primeiro temos que fazer esse, e é isso que temos falado para o primeiro ponto. Mas, por exemplo, temos medidas que eu acho que também são importantes na dinamização da nossa economia, por exemplo, a criar ou promover a criação da confraria do café, na aposta também daquilo que são os nossos produtos, porque acho que isso é importante, mas também da promoção de novas atividades. Por exemplo, na área do café temos já alguns produtores e tem vindo agora a surgir, mas eu acho que é uma área de potencial crescimento e, portanto, podemos dar essa ajuda também para tentar promover quer os nossos produtos, quer também em termos económicos. O município também e a questão da habitação, que acho que é algo premente, como é óbvio, adquiriu já 6 casas para recuperar no âmbito daquilo que é os apoios ao PRR e aquilo que é o primeiro direito, portanto focar também nessa reabilitação dessas casas, e por isso há esse trabalho que é necessário fazer. Tenho a consciência que quando chegarmos, claro que nos primeiros tempos vão ser muitas das questões que temos que nos inteirar, e por isso sei que até o final do ano será um período intenso de trabalho, como é óbvio. Sei também que as coisas estão mais ou menos organizadas até o final do ano, e por isso também dá-nos aqui algum conforto tentarmos nos inteirar, de perceber quais são as dinâmicas neste momento da Câmara, mas eu acho que é importante esse trabalho. Também relativamente aos jovens, que é algo que também falámos ao longo da campanha, uma do nosso projeto para estes 4 anos é a implementação da participação ativa e a criação de um orçamento participativo jovem. Acho que cada vez mais temos que ter os jovens a participar na nossa sociedade, nas mais variadas vertentes, mas também naquilo que é, e motivá-los por via do orçamento participativo jovem, no sentido de verem coisas a acontecer que eles, enquanto jovens, acham que são importantes. Sugeriram, não é? Exatamente. E por isso tentar trazer as pessoas também à participação daquilo que são as decisões do nosso concelho e dos investimentos que se fazem no nosso concelho. E por isso acho que há todo este trabalho, que é um grande desafio, porque muitas vezes a gente sabe que as pessoas estão afastadas das instituições, da política, e trazê-las e aproximá-las é sem dúvida um grande desafio, mas é isso que pretendemos. A nossa equipa está muito motivada. A verdade é que também o resultado eleitoral do passado dia 12 trouxe essa motivação acrescida, mas também essa responsabilidade de trabalharmos em conjunto, de nos empenharmos daquilo que foram as nossas propostas. Claro que temos na nossa equipa o Marco Almada, que já tem a experiência de Câmara, e principalmente a parte de rua. Temos também o Jorge Almeida, que também tem essa experiência, e depois temos também a Sofia, que vem, a verdade é, sem experiência política, mas uma pessoa muito trabalhadora, muito empenhada, e por isso estou certo que eu e a minha equipa vamos conseguir continuar a desenvolver o nosso concelho. O nosso objetivo é que continue a ser um concelho dinâmico, cada vez mais proativo, que atraia jovens, que atraia visitantes, que as pessoas que gostem cada vez mais de viver no nosso concelho.
É isso o nosso grande desafio, trabalhar com as nossas juntas também de freguesia, que são parceiros fundamentais naquilo que é o desenvolvimento do concelho, que estão logo ali na primeira linha, mas acredito que todos juntos vamos conseguir desenvolver um projeto bom para as velas. Falando aqui um bocadinho sobre a diáspora, digamos assim, foram feitas aqui algumas relações nos últimos anos com a diáspora açoriana presente nos Estados Unidos, como é o caso, já qual é a cidade que está ao ser? Sim, existem várias nos Estados Unidos, com Santa Catarina, em Porto Santo, em Cabo Verde. Sim. Esse trabalho será continuado, digamos assim, será desenvolvido. A cidade é Watsonville, estava-me exatamente, a esquecer agora o nome. Isso será um trabalho que será desenvolvido nos próximos anos. Sim, isso é algo que queremos dar continuidade. A verdade é que até neste momento, e digo neste momento porque ainda estou em funções enquanto deputada regional, também sou conselheira da diáspora, eleita pela Assembleia, e a verdade é que este trabalho é para dar continuidade. E para dar continuidade, primeiro, porque considero que os nossos imigrantes têm um papel fundamental nas mais variadas vertentes. Têm um papel fundamental da forma como vivem a nossa cultura, como vivem a nossa ilha, o nosso concelho, de uma forma muito intensa, do gosto que têm em manter vivas as nossas tradições tão longe e perante tantas gerações que vão passando e manter viva essa nossa história, e isso é muito positivo e acho que merecem esse nosso reconhecimento. Mas também pela importância que tem, e para além dessa de manter as nossas tradições e a nossa cultura, mas também em termos económicos, os investimentos que fazem na nossa ilha, no nosso concelho, o gosto que têm em promover a nossa ilha e a nossa terra junto de tanta gente e tão longe, e tantas pessoas que vêm visitar São Jorge. E agora tenho que falar também de uma forma que acontece, acho que por toda a ilha, que vêm visitar a ilha porque conhecem alguém, o vizinho a encontrar, e a que falaram da ilha, e eles até são de outro sítio, ou são da Madeira, ou se calhar nem sequer têm relação com Portugal. E portanto eles têm esse papel fundamental e que nunca nos podemos esquecer. E também dos investimentos que fazem, da forma que contribuem nas nossas instituições, o gosto que têm em participar nas nossas festividades, e por isso eles têm um papel fundamental que às vezes podemos até esquecer em termos económicos, que é muito importante. E por isso acho que é claro que este trabalho é para manter, para dinamizar, para continuar este trabalho que é de louvar, este trabalho que o município das Velas fez nesta promoção e em promover as nossas ilhas o nosso concelho, junto da diáspora, e por isso queremos dar continuidade. Mas, em cima de tudo, porque considero que temos de valorizar os nossos imigrantes, e enquanto conselheira da diáspora, e quando fazíamos as nossas reuniões com os nossos conselheiros, é engraçado a quantidade de conselheiros que temos na diáspora, que já são açorianos de segunda, terceira, de quarta geração, mas que vivem de uma forma intensa as nossas tradições, a nossa cultura, que vivem a nossa região, que vivem as suas ilhas, e isso é muito engraçado de conhecer, porque a verdade é que enquanto conselheira da diáspora, muitas vezes nas reuniões saía de lá surpreendida, porque positiva, desse amor que eles têm por Açores e por São Jorge, e porque depois conhecem uma ilha, mas depois já querem conhecer outra, o gosto que têm em dar a conhecer às suas famílias, aos seus amigos, e por isso eu acho que isso é sempre de valorizar, e claro que esse trabalho é para dar continuidade, sem dúvida. Falando aqui um bocadinho sobre desafios, que áreas são mais, digamos assim, serão o grande desafio no município das Velas? Será as feijãs? Será a saúde? Será a cultura, desporto? Alguma área que destaque que seja um grande desafio? Daquilo que são as áreas de uma competência até mais direta do município, em que podemos dar o nosso contributo, sem dúvida que acho que é criar condições para que o nosso concelho seja atrativo para as pessoas que quererem se fixar, para que os jovens, mas também os menos jovens, se queiram fixar na nossa ilha, e que aqueles que nos vêm visitar gostem cada vez mais de visitar a nossa ilha e o nosso concelho. E por isso acho que temos de ter sempre esse compromisso presente na nossa mente, até porque eu acho que a função do município é exatamente essa, é criar condições, infraestruturas no concelho para fazer essa atratividade. Pronto. Por outro lado, e áreas que não são da exclusividade
do município, mas que o município também tem competências. É o caso da habitação, que acho que, sem dúvida, que é um grande desafio e tem que existir este trabalho, como até já referi anteriormente, por exemplo, das habitações que já foram adquiridas, em recuperá-las e torná-las disponíveis para o arrendamento com opção de compra, que acho que é isso que deve ser o princípio, e trabalhar sempre em parceria com o Governo Regional, que tem essa competência. A verdade é que exemplo disso foi aquilo que aconteceu e que tem acontecido, por exemplo, no loteamento dos Casteletes, em que existiu esse contrato geral com o município. Acho que o município deve ter este espírito de cooperação, de trabalhar em equipa com o Governo Regional, seja ele qual for, porque acho que assim conseguimos sempre mais, porque é uma coisa que fui dizendo sempre à campanha, que acredito convictamente, que é juntos conseguimos mais, seja juntos entre Câmara e juntas de freguesia, juntos com as pessoas, juntos com o Governo. Acho que conseguimos sempre mais, tanto todos a trabalhar com o mesmo objetivo, e por isso deve continuar a existir essas parcerias. E portanto a habitação acho que é um aspecto fundamental. E depois algo que também não é da competência do município, mas que é algo que nos preocupa, que é as questões de saúde, de termos sempre uma voz reivindicativa daquilo que devem ser os melhores cuidados de saúde. A verdade é que a saúde hoje enfrenta um grande desafio, principalmente na minha perspectiva, pelo facto da escassez de recursos humanos relativamente à saúde. Isso não é uma realidade que aconteça só nas Velas, ou só na Ilha de São Jorge, ou só nos Açores, até é uma realidade geral. Infelizmente deparamos com essa situação, e basta olhar, por exemplo, para os concursos públicos que são abertos nessa área, que ficam infelizmente desertos. E por isso temos esse desafio, e para trabalhar de uma forma conjunta com o Governo Regional, a tentar procurar aquilo que poderão ser as melhores soluções, mas dizê-lo também, e fui dizendo ao longo da campanha, que acho que deve haver esse espírito de cooperação entre o município e o Governo Regional, mas considero que não deve o município sobrepor-se àquilo que são as competências do Governo Regional, porque senão pode-se dar uma situação que é, porque a gente sabe que os recursos financeiros são finitos, portanto, se o município, seja ele qual for, se vai sobrepor àquilo que são as competências do Governo Regional, se calhar depois vão ficar as suas competências para trás, né? Vai ser o Governo Regional, seja ele qual for, que vai vir resolver aquilo que são as competências que ficaram para trás. E portanto acho que deve haver um espírito de colaboração e de cooperação sempre, mas acho que não deve o município, acho que não é bom princípio o município sobrepor-se àquilo que são as competências. Alertar sim, chamar a atenção sim, reivindicar sim, entrar em projetos que podem ser soluções para situações difíceis, sejam quais for, sim. Fazer a questão da modalidade, por exemplo, dos contratos geral, que me parece uma boa modalidade, porque muitas vezes conseguem os municípios, aquilo que são competências do governo, realizar e concretizar mais rapidamente, sim. E é isso com o espírito com que eu e a minha equipa olhamos para esses desafios. Motivada, já o disse, mas motivada. A equipa está motivada. Estamos super motivados. A verdade é que mesmo ao longo da campanha e agora também vamos vendo coisas e vamos partilhando. Temos grupos hoje em dia, né, com os grupos do WhatsApp, e então vamos partilhando ideias, e depois um vê uma coisa de outro município, olha isto, se a gente fizesse isso. E às vezes são pequenas coisas que nos motivam e que nos dão essa motivação. Olha, vou-lhe dar até um exemplo. Ainda no outro dia vimos uma situação que acontece no museu, eu julgo que era do Museu da Angra do Heroísmo, que acontece, que são uns brunches que eles fazem lá. E então essa modalidade, daquilo que eu pude perceber, ou seja, o museu cria o espaço, ou seja, as cadeiras, as logísticas que é necessárias para a realização de um brunch, e fica uma instituição a ter que confeccionar o brunch, a cobrar o valor que entende pelo brunch, e as pessoas vão, imagino, num sábado, tomar um brunch ao museu. Claro que vi aquilo e penso logo, isto na casa museu, na Cunha da Silveira, que era uma coisa bem gira. Partilhamos no grupo, boa, outro vê outra coisa, e portanto estamos agora nesta fase de entusiasmo, de querer fazer acontecer, de querer dar o nosso melhor, de meter as mãos na massa, como a gente costuma dizer. Portanto, agora é este nervoso miudinho até o dia 4, de assumirmos aquilo que são as nossas funções, muito motivados neste projeto, porque desde a primeira hora acreditamos que era um projeto bom para o nosso concelho, continuamos
a acreditar, como é óbvio, cada vez mais motivados, e por isso a motivação agora está a 200% em todos nós de querer começar. Noto isso com as nossas equipas das juntas de freguesia que foram eleitas, mas também com os nossos eleitos, os nossos 2 eleitos na junta de freguesia das Velas, com os nossos também deputados municipais, com a nossa equipa do Executivo da Câmara, e por isso estamos muito motivados para dar início a este projeto. Um sonho que a Catarina Cabeceiras gostasse de realizar futuramente, que possa partilhar connosco? Olha, eu vou-lhe falar e assim pôs o sonho, penso logo, é na minha... Primeiro, e aí não é um sonho, mas é uma coisa que claro que a gente vai pensando, que é ter saúde, que acho que neste mundo, ainda no outro dia estava a falar com alguém e estava a dizer, é o mais importante, porque o resto a gente resolve. Pode haver momentos que a gente acha que vai ter muitos problemas ou que estamos com um problema e não o conseguimos resolver, mas tudo se resolve. Desde que a gente tenha saúde, acho que é o mais importante, e cada vez mais desejo sempre isso, porque realmente é o que foco. Importa. O sonho que tenho da minha vida é ter essa saúde para ver a minha filha crescer e a ser feliz, que é isso que tento motivá-la e fazer com que todos os dias é que a minha filha seja feliz. E acho que depois de sermos mães ou pais, acho que o nosso foco e a nossa atenção fica todo direcionado para aí, e por isso muitas vezes estou ali, às vezes sem ela dar conta, olhar para ela e a pensar, tudo o que eu também quero é estar aqui para te ver crescer e ver-te ser feliz, e por isso esse é o meu maior sonho, sem dúvida. Estamos aqui a aproximar-nos do final. Deixo-lhe aqui alguns segundos ou minutos para uma mensagem final, ou para algum apelo, ou para algum agradecimento, ou alguma coisa que não tenha sido abordado que seja importante referir aqui nesta entrevista. Deixo-lhe aqui alguns minutos ou segundos para isso. Ok, muito obrigado, Maurício. Olha, primeiro queria agradecer a confiança das pessoas que votaram em nós, que acreditaram neste projeto desde a primeira hora, no dia das eleições, que confiaram o voto em nós. Portanto, eu quero este meu sincero agradecimento a todas elas. Depois quero agradecer, e porque à medida que vai se aproximando a tomada de posse, também este ciclo que se encerra do que foi este processo até agora, agradecer a todas as pessoas, porque acho que nunca é demais fazê-lo, todas as pessoas que integraram este projeto, que aceitaram integrar as nossas listas, porque hoje em dia é muito difícil, e cada vez mais é difícil as pessoas estarem predispostas a integrar listas, a dar a cara pela política, e portanto eu tenho que agradecer mesmo de coração a todos eles que acreditaram, a todas as pessoas que acreditaram neste projeto. Foi bom ter este apoio durante os dias de campanha, que às vezes são dias difíceis, e portanto agradecer honestamente a todos eles. Depois também tenho que agradecer às pessoas que nos receberam, por carinho, para a amizade, os dias de campanha, e da maneira calorosa como nos sentíamos sempre a ser recebidos, e isso também é uma grande motivação foi uma grande motivação para todos nós, e agradecer. Depois dizer às pessoas, em particular aos velinses, que estamos motivados para este desafio, que o encaramos com grande responsabilidade, porque, como disse ao longo da entrevista, a questão da eleição e de termos este resultado eleitoral, a verdade é que também traz grande responsabilidade para aquilo que vamos fazer, e portanto essa responsabilidade, estamos motivados para trabalhar desde o primeiro dia pelo nosso concelho. Sei que nem tudo vai correr como a gente gostaria, nem tudo vai correr da maneira que se calhar as pessoas o vão entender, mas estamos todos disponíveis para todos juntos encontrarmos sempre as melhores soluções, em trabalhar em prol do nosso concelho, motivados, empenhados, sempre com muito trabalho, de uma forma transparente, com responsabilidade, fazer com que o Concelho das Velas seja cada vez melhor, cada vez mais atrativo. Estamos sempre abertos também para sugestões, para divergência de ideias que às vezes certamente vão surgir, e ainda bem que é assim, porque muitas vezes essas divergências de ideias é que surgem soluções ainda melhores, e portanto estamos empenhados em todo este trabalho, em trabalhar com todos, porque, como disse, até ao dia das eleições estamos todos, cada um, com a bandeira do seu partido, é certo, apesar de eu ter mantido sempre a condição de independente, a verdade é que gosto desta casa que é o CDS, e portanto tivemos esta bandeira, cada um de nós nas suas equipas, nos seus projetos que apresentámos aos cidadãos, mas a partir do momento das eleições trabalhamos com todos, porque mesmo na política, e a verdade é que também acho que a vida nos vai, pelo menos a minha experiência foi me ensinando nisso, mesmo às vezes nas discussões que tínhamos ali no Parlamento Regional, a verdade é que o nosso objetivo, que encabeçamos estes projetos, seja a nível regional, a nível de ilha, a nível de concelho, a nível de freguesia, os nossos propósitos são sempre os mesmos: é servir as pessoas, é melhorar os nossos territórios, as nossas comunidades.
às vezes os caminhos é que podem ser outros e o percurso pode ser outro daquilo que entendemos como melhor ou como prioritário, mas o objetivo final é sempre o mesmo, e por isso eu acredito que depois do ato eleitoral o que nós temos que fazer é trabalhar todos com o mesmo foco, com o mesmo empenho, para servir as nossas freguesias, para servir os nossos munícipes, o nosso concelho, porque, como disse, acho que todos juntos conseguimos mais. Também acho que nós somos uma ilha pequena que temos de trabalhar e fazer um trabalho também conjunto entre os dois concelhos. Acho que muitas coisas, e ao longo desta minha experiência também na política fui vendo muitas coisas que vão acontecendo na região, e acho que se consegue sempre mais também num trabalho de equipa, num trabalho conjunto, falarmos uma só voz em termos daquilo que são as nossas preocupações até mais regionais, a nível de ilha, e também pretendo, e claro que ainda agora depois da tomada de posse também, de criar esta relação. A verdade é que conheço a Paula Borges também, destas funções que tinha enquanto tem deputada regional e ela delegada às obras públicas, é certo. Também tivemos uma campanha muito próxima nas regionais. O António Viegas não conheço assim tanto, mas estou certa que também vamos ter muitos momentos também de concertação, de trabalho de equipa, porque acredito também que isso é fundamental para a nossa ilha, porque como disse, o nosso objetivo é este, é único, e por isso acredito que vamos todos juntos conseguir mais para os nossos concelhos e pelas nossas freguesias, para sermos cada vez mais fortes também a nível regional. Isso também acho que para nós é importante também dar continuidade a esse trabalho. A verdade é que somos o centro do arquipélago, e isso também, estamos aqui numa situação privilegiada em termos de triângulo, quer seja pelo lado norte, quer seja pelo lado sul, que considero que tem sido potencializado, mas que ainda pode ser mais, e por isso acredito que esse trabalho também será importante. Não tinha referido agora ao longo da entrevista, mas agora é que me surgiu, e considero que esse trabalho também será um trabalho importante e que vamos conseguir fazer. Agradecer-lhe a oportunidade e a disponibilidade por vir cá, dar-lhe os parabéns por este novo ciclo que se inicia, e muita saúde, sucesso e tudo bom. Ok, Márcio, olha, muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Às vezes eu falei um bocadinho mais, porque eu gosto muito de falar, mas é sempre muito bom, e também eu acho que aqui o teu estúdio, para quem não conhece e quem nos está a ouvir, é muito acolhedor, e parece que estamos um bocadinho em casa e vai-nos dando aqui uma vontade para cada vez querer falar mais. Por isso peço desculpa se me alonguei em alguma das temáticas, mas agradecer mais uma vez esta oportunidade. Obrigado por ouvir o Ilhocast, o podcast da Rádio Ilhéu. Segue-nos nas redes sociais, subscreve o canal e ouve o próximo episódio, porque cada ilhéu tem uma história para contar.